Mudei de ideia, vamos fazer diferente. Oiê, como é que você tá do lado aí? Tudo certo? Eu sou a Su e esse aqui é o Tudo Junto Embaralhado, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer uma leitura para Lua em Capricórnio. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem Sol, Lua, Ascendente em Capricórnio, provavelmente essa leitura tem mensagens para você, porém, não necessariamente você precisa ter Sol, Lua, Ascendente em Capricórnio para ter uma mensagem para você aqui. O que que a gente quer dizer com isso? Hoje a Lua entra em Capricórnio. Isso significa que todas as pessoas desse hemisfério serão afetadas pela Lua em Capricórnio. Independente de ter uma Lua em Capricórnio, em Libra, um Sol em Virgem, um Marte em Touro. A Lua ela afeta todos nós, de diferentes maneiras. Então, para facilitar a minha vida e para tentar algo diferente, porque eu sou muito desbravadora de ambientes inóspitos. Ai, que baboseira. A gente vai fazer dessa forma, tá bom? Então a Lua mudou de signo, a gente vai falar sobre esse signo, mas a gente vai principalmente falar sobre essa Lua. Normalmente é uma energia para uma semana, mas ainda é uma energia temporal. Então, se você está vendo esse vídeo de Lua em Capricórnio, lá quando a Lua tá em Sagitário, tudo bem. Você chegou nele por um motivo. Então, pega o que sentir que for para você. Sentiu que não é, solta, não prende essa energia. E bora ver o que, que as cartas têm de conselho pra gente? Vamos começar com o meu tarô, que é meu porque eu comprei, mas na verdade é o nome dele. É o tarô da Cartomante, uma artista muito boa no que faz e que desenhou um deck lindo de arcanos maiores. Então, para começar, a gente vai puxar 4 energias desse deck. E vamos entender aí quais são as disposições energéticas para quem está aqui com a gente hoje. Tá certo? Por favor, 4 energias para a Lua em Capricórnio. O que, que a gente pode esperar dessa alunação ou desse momento da pessoa que está nos assistindo? A Justiça. Hum. O Julgamento. Tá bom. Ah. A Lua e o Eremita. Olha que loucura, né? Eu tentei gravar esse vídeo anteontem e eu não consegui. Coincidentemente, a Lua e o Eremita estavam naquela leitura também, com o Imperador no fundo de deck. Tá bom pra vocês? É, parece que agora vai. Então vamos lá. A gente tem aqui de começo a justiça e o julgamento. O que, que eu entendo por essa primeira dupla aqui? Existe, ou vai existir, um movimento de. Eu não digo nem de finalizações, mas é um passo para uma finalização ou para completar algum tipo de jornada. Eu digo isso porque o julgamento. Né? O julgamento é a carta 20 dos arcanos maiores e ele é o que precede o mundo, que é justamente a finalização da jornada do louco, né? A última carta, o fim do ciclo, a disponibilidade de um recomeço e tudo mais. Então, de início, é isso que eu vejo, é vocês tendo consciência de que algo está no limite, um limite de decisões, um limite de atitudes, um limite de algo que está nas suas mãos e você precisa decidir o que vai ser feito em relação a isso, tá? O que é isso que está nas suas mãos? A gente não sabe ainda, mas a gente pode ter uma ideia aqui. A Lua e o Eremita. Gente, as cartas desse deck são lindas. A Lua e o Eremita. Aqui a gente tem uma ideia, ele vem trazendo, né, a ideia de que
essa decisão que precisa ser tomada, esse passo que precisa ser dado, ou até mesmo essas ideias que precisam ser organizadas na mente para que um passo seja dado, uma decisão seja tomada, elas têm muito a ver com o seu processo interno de desenvolvimento, tá bom? A Lua e o Eremita. Ambos falam de processos internos, cada um à sua maneira. A Lua, ela vai falar muito dos mistérios da vida, vai falar dos medos que a gente tem, né? Coisas que estão submersas lá no nosso inconsciente, muitas vezes, ou que a gente se recusa a acessar, ou que a gente não consegue acessar. E o Eremita vem falando justamente da necessidade de acessar essas coisas. O eremita ele só vai para frente quando ele reconhece que tudo que ele precisa saber ele já sabe, que o caminho dele é muito importante e válido e que é a partir daí do recolhimento consigo com as suas ideias que ele consegue tomar passos, tomar atitudes, ter sucesso na caminhada dele, tá certo? Então, de início, imperador no fundo de deck, né, também. A gente fala de poder pessoal, tá certo? De capacidade de ordenança, capacidade, ordenação, no caso, né? A gente tá falando de ordem a ordem, não a ordem das coisas. A ordem de dar ordens. Capacidade de ordenação, capacidade de controle também. Então aqui a gente pode estar falando de controle emocional, pode estar falando de um momento onde você precisa decidir, talvez como lidar com os próprios sentimentos ou como você com o poder de acessar o seu interior e a partir disso fazer alguma justiça na sua vida, tá certo? Muito bem. Quem que a justiça traz? Por favor. Opa, 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 opa. O carro. Uhum. Hum. O julgamento traz o 10 de espadas. A lua. A força. E o eremita. 8 de ouros. Tá certo. 9 de espadas. No fundo de deck. Então, me parece aqui que a gente tá lutando contra alguma finalização, tá? E essa finalização tem a ver com duas coisas. Tem a ver com, né, aqui veio confirmando sentimentos internos, lutas internas, coisas que estão, que fazem parte do subconsciente, mas que ao mesmo tempo se refletem na matéria, né, no dia a dia, nas coisas, nas atitudes que você toma e tal. E, bom, o que a gente tira daqui? Mais uma vez, o seu progresso nessa situação, embaixo da justiça, o carro. Então, o avanço nessa situação, onde você entende que algo precisa ser feito de certa maneira e não pode ser adiado, quando você entende isso e você consegue, a partir disso, acessar o seu interno, você volta a construir a sua realidade. Tá bem? De forma minuciosa, de forma atenciosa, cuidadosa, tá bom? Só que aqui existe, antes desse movimento, aliás, eu não digo nem antes desse movimento ser feito, mas assim, no processo, né, enquanto você descobre, se reconecta, se reconhece, você fala, beleza, existem decisões a serem tomadas, existem caminhos a seguir, não existe aqui uma opção ruim ou um. Deixa eu só arrumar essa luz aqui. Show. Não existe uma opção ruim, não existe uma escolha mal feita, mas existe uma atitude que precisa ser tomada. Essa atitude, julgamento, 10 de espadas. Aqui a gente tem duas possibilidades, tá?
Por que duas? Porque nada aqui é escrito em pedra, né? O tarô, ele vem disponibilizando energias pra gente, só que o que a gente vai fazer ou deixar de fazer com essas informações é da nossa conta. Então aqui eu vejo duas opções que é assim, ou você opta por tomar essa atitude, né, por fazer essa escolha, por entender o contexto da situação e a partir desse entendimento seguir em frente, dar um próximo passo, aceitar ser empurrado pela espiritualidade para cima disso. E aí vem o julgamento, né, que é como se fosse a última chance, vamos colocar assim, de fazer algo funcionar da maneira que se planejou. Né? Esse julgamento aqui é o máximo, uma roda de bar. E a finalização. Por que eu disse que eu vejo dois caminhos aqui? Porque isso pode ser uma finalização ou não. Vai depender muito de como você vai lidar com os seus demônios internos, né? Com as suas questões internas, com o seu sentimento, com a sua inconsciência, né? Como você vai domar essas feras, como você vai se entender nessa situação, para a gente definir se esse 10 de espadas ele vem para finalizar uma situação dolorosa ou se ele vem só para te judiar, entende? E aqui, ao que me parece, a saída mais recomendada, mais uma vez, para que esse 10 de espadas não venha só para te machucar e sim para finalizar uma dor que não dá mais para carregar, que o 10 de espadas é algo assim, gente, machucou tanto, 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 tanto que eu morri. Sabe? Então, assim, pode ser ainda tá machucando tanto, 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 e eu não aguento mais, como pode ser a libertação de algo que te machucava muito. Pode ser as duas coisas. O que vai ser depende de você, do seu senso de justiça, principalmente com você mesmo, e da sua capacidade de julgamento sobre essa situação. Vale a pena continuar? Não vale? Você vai descobrir aqui, ó. Você vai descobrir acessando o seu interno, entendendo que você é muito capaz sozinho de construir a sua realidade, tá bom? De dar valor ao seu caminho, dar valor a tudo que você aprendeu. E a partir disso, quando você continua, porque aqui eu não vejo nem que começa a construir algo que te é importante, tá? O 8 de ouros a gente pode falar de trabalho, de finanças, mas a gente fala principalmente de matéria, coisas táteis, que a gente pode ir lá e literalmente colocar a mão na massa para resolver, tá bom? Então, quando você acessa o seu interior, você permite esses desejos, esses mistérios, essas lutas internas a virem à tona, lida com elas. Você precisa lidar com elas aqui. E entende como que você veio parar aqui, porque o eremita ele caminhou um caminho muito, muito, muito longo antes de chegar onde ele está. Aí você retoma o seu poder e você volta a construir a sua realidade do jeito que você quer. A ter noção de onde você precisa colocar os seus esforços e não ficar se desgastando em algo que não dá mais, tá? Aqui a gente tem um sofrimento profundo, fundo de deck, um sofrimento profundo, um arrependimento, muita coisa entalada, tá certo? Eu não sei aqui se a gente está falando de relações, se a gente está falando de trabalho, se a gente está falando. Mas o fato é, independente de qual seja o assunto, é algo que já está chegando no limite, tá bom? É algo que já está te fazendo questionar os seus poderes. O sacerdote, o diabo, 7 de ouros. Questionar a sua capacidade, né? Muitas vezes colocar o desejo do outro acima dos seus desejos, tá certo? Então a gente tem que estudar internamente como você foi parar aí, para a partir desse entendimento a gente poder colocar a justiça e o julgamento para jogo e tomar as decisões que vão ser melhores para o futuro próximo, distante,
independente, tá certo? Aqui o segredo é acesso interno. É você se conhecendo, porque eu não digo nem um reconhecimento, aqui me parece muito um conhecimento. Essa longa eremita me passa a impressão que você mal sabe o que você quer direito. Não de saber o que eu quero no dia a dia, mas lá no fundo mesmo, por que que você faz o que você faz? Por que que você está fazendo o que você está fazendo, né? Agindo dessa maneira. Então você precisa entender isso primeiro, para aí sim conseguir colocar em prática as novas ideias, os novos processos e tudo mais, beleza? Vamos a mais um tarazinho diferente hoje. Última linha então, por favor, de conselhos para quem está nessa leitura com a gente. 10 de paus, a força de novo, 3 de copas e rei de copas, com a lua no fundo de deck. Mais uma vez a lua, né? Temos um 5 de copas embaixo também. Então aqui, gente, me parece muito que a gente está falando do seu emocional, tá bom? A justiça, o carro, 10 de paus. Então, mais uma vez, esse movimento que você faz, ele te leva ao seu extremo, tá? Não é uma decisão fácil. Não vai ser um movimento fácil, simples. Ele te leva aí a uma sensação, né, de malabarismo, de fazer tudo sozinho. Meu Deus, eu não dou conta. Dá conta. Dá conta sim. A força, mais uma vez. Então você dá conta. Só que é isso. O julgamento, 10 de espadas e a força. Precisa aqui que você tenha muita, além de muita disciplina nas suas atitudes e na consciência do porquê você faz o que você faz, aqui também precisa de muito jogo de cintura para não se deixar levar por influências externas. O que eu quero dizer com isso? Existe aqui a possibilidade de você estar se enganando. Eu digo isso pela lua no fundo de deck. Você está se enganando, você está buscando enxergar algo que não é daquele jeito, tá certo? E isso é perigoso, né? A partir do momento que a gente se recusa a enxergar uma situação como ela é, a gente bloqueia os caminhos de resolução daqueles problemas. Então, o que veio de conselho aqui é assim, ok, você está saturado, ok, você está cansado, está se sentindo que é muita coisa para você carregar, fazer ao mesmo tempo, né? Putz, não vou dar conta. Mas o lance é assim, você dá conta. Mas o segredo aqui está em voltar, além de acessar os seus próprios, o seu interno, está em, primeiro, reconhecer a sua força interior, saber que mesmo que você esteja aqui acabado, derrotado, ferido, doente, sabe, capenga e tudo mais, existe aqui muita disposição interna para ir lá e fazer acontecer, sem forçar nada. A força ela fala sobre aquela força sutil. Ela não é bruta, ela não bate porta, ela não grita, ela não. Ela é sutil. De certa forma, até um pouco manipuladora, mas no bom sentido. Manipulando a situação para que as coisas não explodam de uma vez. Tá certo? Me vem confirmando aqui com 3 de copas e rei de copas. 3 de copas fala de alegrias, comemorações e etc. E nesse deck ele é muito fofo. E o rei de copas fala de uma pessoa que tem muita consciência dos próprios sentimentos. É uma pessoa muito parceira. É uma pessoa. Aqui a gente tem a figura de um homem, né? Mas não necessariamente a gente fala de um homem.
mas é uma figura parceira, é uma figura que sabe quanto as pessoas em volta dependem emocionalmente dele e reconhece isso e se esforça para atender essas expectativas. Só que assim, aqui não é você só se esforçar para atender as expectativas do outro. Isso aqui é você se esforçando para se atender, sabe? Se valorizar mais, tá certo? É um processo interno de reconstrução, tá bem? O eremita, oito de ouros, rei de copas, um processo interno de percepção da sua realidade, do que está à sua volta, percepção dos seus limites e dos limites dos outros também, mas principalmente reconhecimento sobre tudo que você fez até aqui, entende? Então, o que eu consigo assimilar da mensagem, o principal é: confia em você, acessa as suas emoções, acessa os seus medos, acessa tudo que você um dia teve medo de tentar, os mistérios que você guarda de você mesmo, tá bem? As ilusões que você já se permitiu ter. Vê de onde tudo isso está, de onde tudo isso está vindo, e a partir do momento em que você compreende tudo que está aí dentro, esse mexidão que está aí dentro, que é muita coisa, aí você vai estar pronto para dar um próximo passo, rumo a finalizações, rumo a encerrar momentos dolorosos e cansativos da vida. E aí você vai ter condição de usar da sua força interna, da sua força não bruta, da sua força não violenta, do seu poder de manipulação, no bom sentido, né? Manipular uma situação para que ela seja a melhor possível para ambos os lados, mas principalmente para você mesmo. E conseguindo entender isso, conseguindo não estourar com as situações, não se deixar levar por esse 10 de paus, esse 10 de espadas, e deixar a coisa explodir porque você não aguenta mais. Aqui é um pouquinho o contrário. Não espera a coisa explodir, não espera você não aguentar mais. Se pergunta por que que você está nesse limite, o que te levou a chegar até esse ponto onde você está agora, entendeu? E quais são as formas de comer pelas beiradas ali para que isso não te destrua e sim te fortaleça, né? Te fortaleça e você consiga construir o seu mais uma vez. Entendendo isso e voltando a construir o seu por você, você recupera o seu poder emocional, você recupera as suas capacidades até de se relacionar bem com as pessoas, né? De comemorar as suas próprias vitórias. Porque aqui existe uma dificuldade de comemorar as próprias vitórias, de entender aquela de se auto-parabenizar pelas suas conquistas. Isso está um pouco em falta. Tem muito julgamento com si mesmo também, uma cobrança excessiva consigo mesmo por causa das situações que têm acontecido até aqui. E não dá para ser assim, né? A gente precisa aprender a comemorar as coisas boas, a enxergar as coisas boas, por menores que elas sejam. É aquela história. A gente vai dando passinho, passinho, sobe um degrau, sobe outro, sobe outro, sobe outro degrau. E aí, às vezes, chega lá em cima e nem lembra por que que queria chegar em cima. Né? Fala, eu cheguei, mas e aí agora? Não tem nada aqui para mim. Claro que não tem. Você não aproveitou o que tinha lá atrás. Você foi galgando, galgando, esperando chegar lá, mas todo o processo você não aproveitou. Você não aprendeu com ele. Você não desfrutou. Entende? Você passou reto, passou, passou.
Não olhou para os lados, não viu que tinha boas companhias ali, não viu que tinha bons processos, bons momentos, comemorações, sabe? Amizades, companhias, enfim. Então, tem muito disso também. Aproveita o processo, aprende com ele, tá bom? Libera o que tem dentro de você de forma sutil. Reconheça-se e depois se apresente, mas de forma sutil ao mundo, tá bem? Porque dessa forma você vai conseguir pouco a pouco se reconectar com os seus sentimentos, com a sua autoconfiança, né? E a partir disso se doar a novas relações, novos interesses, novos projetos, tá bem? O que não dá aqui é pra gente se manter preso a uma ilusão, tá certo? Se manter preso a ideais que definitivamente não são reais. Aqui são coisas que você está pensando, que você está julgando, que você está ponderando, mas que no fim as respostas já estão aí dentro. Você só precisa ter coragem de acessar, tá certo? Coragem aqui, gente. Tá bom? É isso. Essa foi a leitura de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se ressoou, me conta aqui embaixo. Me diz também o que você acha desse formato de leitura. Eu acho que assim a gente consegue falar de todos os signos ao longo do mês, mas, bom, preciso de feedback, né? Afinal de contas, eu não estou fazendo isso aqui por mim, eu estou fazendo para quem está assistindo. Então, de nada adianta se não fizer sentido para vocês. É isso. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal porque não te custa nada, é de graça. E até a próxima. Um beijo.